Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as dúvidas que as pessoas têm quando estão terminando o seu curso superior, em particular em engenharia, que é a área que eu atuo, porque elas têm muitos me procuram, muitos alunos, né? Perguntando se eles devem seguir pela pós-graduação, fazer mestrado, doutorado, fazer uma especialização, ou tentar logo uma contratação como um profissional de engenharia em uma empresa, numa fábrica, né? E existe essa dúvida constante e as pessoas, os alunos sempre têm me procurado sobre isso e eu resolvi falar um pouquinho e na guisa de talvez uma possível opinião, né, sobre isso, que seria uma a mais a ser considerada no universo de influências que eles acabam recebendo, ou vocês acabam recebendo, nesse processo aí final de formação, de saída da universidade e indo para o mercado de trabalho. Bom, a primeira coisa que é importante dizer é que não tem problema nenhum que isso seja uma crise, né? Na verdade, tem um aspecto de crise porque a pessoa sai um pouco dessa segurança que ela tem quando está fazendo a universidade, que tem um ritmo dado externamente pelo sistema acadêmico, e a pessoa aí agora se vê um pouco solta, né? Um pouco sem saber para onde ir, o que fazer, né? Às vezes as oportunidades não são oferecidas por conta do mercado estar ruim, por conta da situação econômica do país, etc. Então, a pessoa fica numa posição assim agora de ter que tomar decisões e essas decisões são difíceis de serem balizadas contra o que se espera de melhor para a vida da pessoa, né? Então, não tem problema nenhum se encarar nenhum de que isso se torne um aspecto importante, uma preocupação importante da pessoa e que isso possa gerar ansiedades, conflitos, né, estresse e etc. Tá? Essa é uma primeira premissa desse processo, né? Uma segunda coisa é que as pessoas são, aqui no Brasil, mas eu imagino que em muitos outros países também, muito acostumadas a pensar em se inscrever num processo de trainee ou num processo de seleção para um emprego, né? E elas se esquecem que elas podem, elas mesmas, se tornarem empresários, né? Empreender através de ideias novas ou mesmo de coisas que já estão aí bem estabelecidas, mas que sempre precisam de uma empresa a mais no mercado. Por exemplo, digamos, fabricação de pão de queijo, né? Sempre é um produto que é consumido, então eu posso pensar em abrir uma loja, uma fábrica de pão de queijos e tentar ganhar a vida a partir daí, ou abrir um café, ou abrir um bar. Mas isso não tem nada a ver com engenharia. Olha, essa é outra coisa também, é outra premissa importante, que vocês têm uma formação de muitos anos, né, de 4, 5 anos de formação de engenharia, 6 anos até, mas vocês têm que ter total liberdade de escolher aquilo que vocês acham melhor para vocês. Muitas vezes, quando vocês fizeram a escolha de engenharia lá aos 18 anos, 17 anos, vocês não tinham bem claro que essa era a profissão assim que vocês tinham um total empatia, um total envolvimento, e mesmo durante a faculdade vocês se viram assim em dúvidas, né? E pensando, o que seria, será que eu estou gostando do curso? Será que eu vou levar esse curso até o final? Então, essas dúvidas acontecem e elas podem persistir mesmo ao final da faculdade. Mesmo ao final da faculdade, eu posso ser, puxa, eu poderia ter feito outro curso, eu poderia ter me dedicado a um outro projeto de vida, né? Então, é natural que vocês queiram abandonar um pouco a engenharia, mesmo sendo
recém-formados, mas você já tem uma formação de lógica, de intelectual, de trabalho em grupo, de criatividade, que vai garantir vocês poderem atuar com sucesso também em outras áreas. Então, acho que não precisa ter assim esse peso, né, de que vocês vão precisar trabalhar com engenharia ou se formarem engenheiros, porque vocês podem trabalhar em outras áreas, como muitas vezes acontece com o pessoal que vai para a área de finanças, né, e se encantam com a área, ou trabalham com algoritmos, ou trabalham... E sempre essa formação que vocês tiveram vai ajudar vocês nessas novas atividades. Então, a atividade empresarial é uma atividade importante e que pode ser considerada por vocês também. Uma outra atividade também que se mostra presente já na faculdade é trabalhar, e que muitas vezes a maioria das vezes se fala estudar, né, continuar estudando, fazer a pós-graduação, que seria essencialmente fazer o mestrado ou o doutorado direto, né? Isso são modelos que existem no Brasil. Muitas vezes os alunos já fizeram, durante a sua graduação, iniciação científica, então é possível, tendo uma formação já de como fazer pesquisa, né, através dessa iniciação e através até de contatos com o orientador, etc., fazer um doutorado direto, né, isso, para alguns casos, cabe bem. Eu mesmo tive essa experiência com vários alunos e com sucesso, mas muitas vezes outras pessoas preferem um caminho mais assim tradicional, né, que é fazer o mestrado, se posicionar um pouco melhor sobre pesquisas após esse mestrado e, eventualmente, fazer um doutorado, né? O mestrado, tipicamente, são 2 anos, né? O doutorado direto, 3 anos e meio, 4 anos, e um doutorado depois do mestrado, 2 anos e meio, 3 anos, né? São prazos possíveis de serem usados para completar esses cursos. Eu tive sucesso também ao orientar alunos que conseguiram trabalhar, então se formaram, entraram no mercado, né? Se tornaram engenheiros, atuando, projetando, calculando, analisando, etc. E um belo dia resolveram voltar para a universidade, mesmo sem sair do emprego, porque os valores das bolsas são relativamente baixos, né? A pessoa se acostuma a ter um certo nível de vida como engenheiro, não quer abrir mão disso, ou mesmo a empresa dá um apoio para ele fazer a pós-graduação, fazer o mestrado ou o doutorado, para que ela possa resolver algum problema dela e etc. Então, já tive casos com a GM, a Embraer, a Eaton e outras mais, Pirelli, etc., onde os estudantes os engenheiros de lá foram fazer mestrado, e aí são mestrados em tempo não integral, em tempo parcial. Isso também é possível de ser feito, e depende um pouco assim das conversas na empresa, do perfil da empresa, e etc. No caso mais purista, onde a pessoa termina o mestrado, a graduação, e está nessa dúvida entre o mestrado e doutorado ou a atividade profissional fora da universidade, é importante saber entender que essa dúvida é comum, né? Porque muitas vezes a pessoa tem aquela vontade de estudar um pouquinho mais, ainda sente um pouco de energia, né? Mas acha, e aqui temos uma confusão, ela acha que fazendo mestrado ou doutorado ela está se preparando para ser professor, né? Isso é cada vez menos verdade, né? No passado tinha muito essa conexão entre pós-graduação e seguir a carreira acadêmica.
Eu, por exemplo, sou um exemplo disso, né? Fiz a pós-graduação e segui a carreira acadêmica, mas cada vez menos se tem hoje isso presente, porque a pessoa pode fazer o mestrado, pode fazer o doutorado, e pode, então, depois se trabalhar numa empresa, como eu tenho vários alunos que que tiveram essa trajetória, e aí o valor deles terem feito o mestrado e doutorado fica no sangue deles, como ficou a formação de graduação também nas pessoas, né? Então, esse olhar para ver uma coisa como nova, esse olhar para tentar investigar algo, esse olhar para poder fazer uma apresentação bem feita sobre um tema, se estudar o tema, fazer contatos com engenheiros, doutores, estando na empresa, fazerem contatos com a universidade de novo para resolver problemas avançados que eles não teriam tempo ou especialização para fazer, né? Tudo isso são funções que vão sendo assumidas por esses professores, por esses mestrandos e doutorandos que optam por continuar ou seguir depois para a carreira da empresa, né? Por outro lado, vai ter aqueles que vão fazer um concurso público, que vão gostar muito, né? Estão muito assim, está muito assim presente na vocação deles essa coisa de ensinar, essa coisa de continuar aprendendo, de investigar mais. Então aí existe o caminho do pós-doutorado, existe a possibilidade de ir para o exterior também para fazer algum estágio no exterior, algum pós-doutorado, como se fala, né? Então, esses caminhos vão se apresentando à pessoa e ela vai fazendo as escolhas. E aqui, então, talvez como um último comentário, para não me alongar muito no vídeo, é dizer que essas escolhas que a gente faz na vida, elas são, assim, a princípio, são pensadas em serem pessoais, né, individuais. Eu escolho isso, eu faço aquilo, mas nós estamos, o tempo todo, inseridos dentro de uma sociedade, dentro de um grupo, né, e temos, assim, compromissos e temos vocações que são ditadas por esse grupo, né? Então, às vezes, surge na vida da pessoa uma namorada, a possibilidade de um casamento, né, de viver junto em outro país ou em outra cidade, coisas que a gente não está esperando que vá acontecer, né, ou uma oportunidade de que surgiu um convite ou foi aberto um edital sobre plástico ecológico, me interessei pelo assunto, me inscrevi em um projeto e fui à frente com isso. Então, tem coisas assim que surgem na vida da pessoa, na trajetória, que ela acaba não tendo controle, e isso a leva a tomar decisões, né, sobre carreira, sobre que inclui a perspectiva de vida dela, etc., de modo que não vamos pensar que estamos sozinhos nesse processo de decisão. Existem muitas coisas que caminham juntos e que a gente não percebe exatamente o poder que elas têm, mas elas têm esse poder assim de dar direções para a gente. Então, com isso, assim, faço um breve resumo da minha opinião sobre essas escolhas, né? E espero que sejam, ilumine um pouco esse debate, ou essa ansiedade, ou esse sentimento que a gente tem nessa época da vida, para poder resolver melhor o caminho a ser tomado, né? Fazer a escolha mais adequada. E também me ocorre também dizer agora no finalzinho que tem o aspecto de coragem, né? Isso é importante, às vezes a gente tem que ter coragem de assumir algumas coisas, de assumir algumas vocações que ficaram reprimidas no passado, né? Porque a gente tem que procurar a felicidade, né? Então, se a gente para isso, às vezes, a gente tem que ter coragem de quebrar alguns compromissos, quebrar algumas amarras que nós temos, né, que foram desenvolvidas ao longo da vida para poder tomar decisões
que levem, né, a um caminho de vida bom e que a pessoa possa olhar depois para trás e dizer que foi bom ter feito isso ou aquilo. E sempre vai existir, me lembrei da última, então, sempre vai existir o ser, né? Puxa, se eu tivesse feito pós-graduação, aconteceria isso. Se eu tivesse ido para a empresa, aconteceria aquilo. E esse ser, ele é meio demoníaco, né? Porque a vida toda a gente vai poder levantar essa questão. E é uma questão que talvez não faça bem para a gente toda hora estar pensando nesse ser, porque ele assim, é, é muito complicado, né, levar em consideração todas as opções e achar que se uma opção que foi tomada poderia ser uma outra, que levaria a um outro caminho, etc. Porque isso tudo chama-se vida, né? E a vida, a gente tem que também aceitar algumas coisas que ela nos oferece e que nos ajudam a fazer a nossa trajetória ou a fazer o nosso caminho. Então, boa sorte aí, tudo de bom, e se eu puder ajudar em algo mais, me avisa. Não falei no começo, porque já está no meu site lá esse vídeo, é Marcílio Alves, professor da USP, né? E o meu e-mail é maralves@usp.br. Precisando de algo nesse sentido, eu estou à disposição. Um grande abraço aí para vocês.